todos fizeram, mas eu acho que é fundamental a gente reiterar o agradecimento ao subtenente Gonzaga, não só pela capacidade de mobilizar tantas pessoas aqui, tanto aqui como no auditório ao lado, mas pela pluralidade que ele conseguiu montar a partir dessa mesa, né? Vejo aqui bombeiros do Distrito Federal, policiais de Goiás, policiais rodoviários federais, policiais militares de Minas Gerais, então, policiais militares do Distrito Federal, enfim, uma composição bastante interessante, mas também dando voz para outros segmentos, como, por exemplo, a universidade, como falará. São Paulo está lá no fundo. São Paulo está lá no fundo também, então eu ia falar do Major Olímpio de São Paulo. Mas a ideia de dar voz para vários segmentos. As universidades, o professor Eduardo Batitucci, da Fundação João Pinheiro, e a professora Ludmila Ribeiro, da UFMG, também estão aqui, de movimentos sociais, como o Almir Laureano, que é o vice-presidente do CONASP, e, de algum modo, da onde nasceu essa energia, junto desse diálogo com o Gonzaga, que, de alguma forma, desde 2009, estamos todos aqui tentando percorrer um caminho de modernização da segurança pública. E também da sociedade civil, como o Tião e a Carolina aqui, que também estão presentes. Acho que isso é o que dá riqueza para esse debate, e como eu vou mostrar, é o que, de alguma forma, cria o ambiente e a possibilidade da gente avançar depois de uma agenda tão interditada como essa da segurança pública. Queria também agradecer a moderação do Major Olímpio, sempre um deputado muito presente, desde a Assembleia de São Paulo, da polícia, representante da Polícia Militar de São Paulo, uma polícia bastante grande, com cerca de 87 mil pessoas de efetivo hoje, 93 mil fixados, mas a gente tem 87 mil pessoas, então, mas também uma voz que, sempre com esse vozeirão dele aí de anunciar, mas, ao mesmo tempo, disposto a ouvir e dialogar, fundamentalmente. Acho que isso é bastante importante. Eu queria, antes de qualquer coisa, aceitar o convite que o subtenente Gonzaga fez de tentar dar um tom o mais informal possível, porque aqui eu vou falar de Brasil, vou falar de coisas que quase todos nós aqui já estamos cansados de saber, mas é sempre para construir uma narrativa importante em relação à segurança pública. Eu acho também que é importante destacar, e que foi muito feliz o convite ao senhor Luiz Viel e à senhora Helena Fazenda, porque mostram realidades de países muito próximos a nós e que é possível, eles podem servir de inspiração para que a gente pense uma sociedade muito mais justa e muito mais pacífica do que nós vivemos hoje aqui. Nós não vivemos só medo, nós não vivemos só crime, nós vivemos um cenário de violência endêmica e que, de algum modo, nos afeta diretamente. Eu sempre faço alguma intervenção, e aí a gente pode, no debate, dizer que a gente não pode pedir racionalidade para o crime organizado ou para o crime comum. Crime é crime, a gente tem que identificar e punir o criminoso. Mas a gente pode pedir, sim, racionalidade e pensar como que o Estado trabalha com essa questão. E acho que é isso que a gente está fazendo aqui. A gente tem que trabalhar, de algum modo, para modernizar a segurança pública brasileira, na ideia de fazer com que a gente tenha o artigo 5º da Constituição na sua integralidade, respeitar e garantir direitos, fazer com que a população tenha uma vida digna e em paz. Então, isso é bem importante. E é um pouco o que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública tem feito, que nada mais é de uma grande rede que congrega policiais, representantes de movimentos sociais, pesquisadores universitários, em torno de uma agenda de modernização da área, a partir de duas apostas fundamentais. Uma, a radicalização da transparência e da circulação de conhecimento qualificado, e a segunda, da aproximação de segmentos. Muitas vezes a gente fala as mesmas palavras aqui, com significados completamente diferentes. O nosso papel então, vamos tentar conseguir pontes, traduções, possibilidades de diálogo para a gente fazer avançar, e é por isso que eu fico bastante feliz com a iniciativa do Gonzaga de tentar dar um salto adiante em relação à ideia do ciclo completo. Enfim, como que a gente pode caminhar a partir da ideia do ciclo completo? É, sem dúvida nenhuma,
um pouco como o ponto de partida da discussão, mas que se conecta com várias iniciativas que essa casa está tendo nessa legislatura em relação ao combate da violência contra segmentos específicos da população, que, de algum modo, a gente não pode perder de vista que a gente está falando de uma questão fundamental, de um serviço fundamental que está sendo provido. E que, no limite, está sendo provido de forma ineficiente, onde tanto a população está sendo vítima, como os próprios policiais na ponta também estão sendo vítimas. Então, sem nenhum tipo de maniqueísmo de fazer a defesa de A ou de B. Nós vemos hoje que as vítimas somos todos nós brasileiros. Acho que isso é fundamental que a gente tem que pensar. E, a começar, muitos de vocês já devem ter visto esses dados, mas acho que para a gente poder subsidiar o debate nacional, nós temos que a Pesquisa Nacional de Vitimização, produzida pelo Ministério da Justiça, pelo Datafolha e pelo CRISP da UFMG, mostram que quase metade da população brasileira tem um grande medo, que é morrer assassinado. Mas só cerca de 30% da população acha que efetivamente corre esse risco. Então, a população sabe que o risco é específico a determinados segmentos, e eu vou falar deles daqui a pouco, mas também há um grande sentimento de medo e insegurança. Há um grande sentimento de medo e insegurança que, muitas vezes, não corresponde aos locais com maior concentração de crime, e isso demanda grandes esforços de planejamento operacional das próprias polícias. A partir disso, eu queria mostrar algumas cenas da nossa tragédia. É até constrangedor falar isso após os representantes do Chile e de Portugal mostrarem que vivem situações muito diferentes no que diz respeito às taxas de violência contra a pessoa, de criminalidade letal, mas, infelizmente, esse é o nosso quadro e a gente se acostumou com esse cenário, que, de algum modo, a gente precisa fazer revertê-lo, e eu acho que a iniciativa de hoje aqui é um passo importantíssimo para que a gente faça isso. Então, nós, no Brasil, temos uma pessoa assassinada a cada 10 minutos. Como disse a mensagem do presidente dessa casa, nós temos, na realidade, se a gente pensar, dependendo do número que vai ser calculado ou da fonte utilizada, nós temos 53 mil pessoas assassinadas, e tanto por homicídios como por latrocínios no país em 2013, se a gente usar o sistema da área da segurança pública, mas se a gente considerar todas as mortes suspeitas, enfim, os crimes que a gente tem evidência de que são intencionais, nós batemos por volta de 60 mil homicídios por ano. Isso é uma tragédia que não tem nome e que, infelizmente, a gente vai se acostumando e que o policial na ponta vai tendo que conviver diariamente com vários corpos, com várias situações, enfim, em relação a isso. Enfim, nós temos um trabalho muito grande pela frente, até mesmo porque o Brasil está sendo provocado, nos próximos meses, a aderir às metas de desenvolvimento sustentável da ONU, que vão substituir as metas do milênio, e o país tem como assumir um compromisso grande, e a gente tem que dialogar qual é o tamanho desse compromisso, mas uma das formas até de pensar e fortalecer a ideia do ciclo completo é fortalecer a ideia de um ciclo completo para que a gente tenha maior eficiência na prevenção e no enfrentamento de um crime como o homicídio. Por que a gente fala homicídio? Porque ele, na prática, ele potencializa vários outros, mas ele não fica exclusivamente, ele não é uma questão exclusiva, a gente não é um foco exclusivo, nós temos várias outras situações. Os crimes contra o patrimônio, como chamou a atenção a representante de Portugal, também são os problemas, eu vou mostrar alguns dados, mas, no limite, o homicídio ele pode ser visto como uma boa tradução do tamanho do nosso desafio. Se as instituições do sistema de segurança e justiça se mobilizarem em torno do homicídio, nós, com certeza, teremos efeitos positivos, benéficos, em toda a cadeia. E, para isso, a gente precisa melhorar todo o rol de atividade da polícia, e não só. Porque aqui uma das questões que é importantíssimo, e eu tenho destacado isso, e peço desculpa para repetir, porque são alguns mantras necessários, que segurança pública é, sobretudo, polícia, mas não é só polícia. É também uma série de outras instituições do sistema, ministérios públicos, defensorias públicas, poder judiciário, sistema prisional, mas também é, muitas vezes, como que a gente articula políticas públicas de forma mais ampla de prevenção. Então, quando a gente está falando de segurança pública, a gente está falando de uma questão bastante grave, que é como que a gente, e a experiência de Portugal e Chile mostra isso para a gente, que é um grande esforço de coordenação
das políticas públicas voltadas à prevenção da violência e enfrentamento do crime. Se a gente não pensar dessa forma, a gente já parte com um bastante prejuízo e numa enorme desvantagem. Se a gente não pensar coordenação e articulação, a gente vai ficar falando para um cenário cada vez pior. Então, a média mundial é de 6,2, isso para os dados disponíveis da ONU, do Escritório da ONU para Crime e Drogas, o ONU-DC, ainda por isso os dados um pouco mais desatualizados, 2012. 6,2 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes, e o Brasil está com 24,3, 25, a depender da fonte. Nós temos que 72%, no caso se você pegar um público muito específico, que são as mulheres, 72%, eu até ia mostrar com as aliás, não está mostrando, né? Agora que eu vi que algum problema lá eu estou mostrando os dados e aí não está aparecendo. Agora sim. Eu ia mostrar com o apontador, mas aí o que a gente mostra é isso. Então, nós temos um quadro onde, no caso da violência contra a mulher, por exemplo, 73% dos homicídios cometidos acontecem em casa, 43% o agressor e é o parceiro. Tanto quando a gente está falando de polícia aqui, a gente não está falando só de estruturar a polícia para combater o crime organizado, para combater o tráfico de drogas. A gente está falando de uma multiplicidade de mandatos e de atividades que é bastante complexa e que nós temos que pensar essa complexidade na hora que a gente vai pensar os diferentes arranjos institucionais. Por exemplo, além disso, o Brasil, sozinho, em 2012, concentrou mais de 11% dos homicídios do planeta. E nossa população representa só 2,8% da população do planeta. Quase que multiplicando por 5 aqui a quantidade de homicídios. Isso é uma vergonha, e é uma vergonha que a gente, de algum modo, se acostumou a negar. Nossa cultura política, nossa forma que a gente entende a sociedade brasileira, a gente é visto como um país cordial, nós não entramos em guerras. Não precisamos, infelizmente, a nossa guerra é cotidiana e contra nós mesmos, não contra nações amigas ou inimigas. Na verdade, a guerra cotidiana contra nós mesmos estão no limite, dizima a própria possibilidade de futuro, porque nós estamos também, de alguma forma, matando o quê? Majoritariamente jovens, 53% das vítimas tinham 15 a 29 anos, homens, 91,5%, negros, 67,9%, e o que a gente percebe, eu vou mostrar também num outro slide aqui, que os negros correm 30% mais chances de serem assassinados do que os brancos. Isso mesmo quando ponderando questões de desigualdade de renda. Nós nos acostumamos a achar que somos um país pacífico, que não temos problemas raciais, que não temos problemas de intolerância ou contra minorias. Mas os dados, produzidos por diferentes fontes, para não ter dúvidas sobre a intenção de quem produz os dados, são extremamente robustos em dizer que essa imagem de país tranquilo está muito longe de ser verdade. E que, no limite, quem tem que estar no dia a dia lidando com isso e ainda estando de pé no dia seguinte são os próprios policiais da ponta. Até mais do que isso. Então, isso é uma questão a ser pensada quando a gente vai falar de modernização. Eu lembro, quando a gente fala de armas de fogo, onde 70% dos homicídios, em média, são cometidos por arma de fogo, e eu lembro uma grande... Na época da implantação do Estatuto do Desarmamento em São Paulo, em 2003, 2004, a grande ênfase que a própria Polícia Militar, eu acho, não lembro, Major Olímpio, se o senhor estava na ativa em 2003 ainda, ou já era deputado, mas o próprio comando da corporação entendeu por incentivar o grande controle sobre a arma como um mecanismo de diminuição da sensação de insegurança. E uma das metas que foi percorrida naquele momento pela Polícia Militar de São Paulo foi a apreensão de armas. Então, um dos diferenciais que nós temos em relação às próprias instituições policiais é que quando, no caso de São Paulo, que até 2006, teve uma queda de mais de 70% no número de homicídios, para não parecer corporativismo ou bairrismo de um paulista. Estamos muito longe de ter uma taxa que nos conforta.
mas ainda assim houve uma redução significativa, as corporações policiais foram fundamentais para que isso acontecesse, porque estabeleceram rigorosos controles para que essa arma tivesse controle, né? Tivesse supervisão. O sucesso da política de segurança de São Paulo, em muito, é imputado exatamente ao papel que a Polícia Militar e a Polícia Civil, mas, sobretudo, a Polícia Militar de São Paulo, deu à questão do controle da arma de fogo. Isso é muito emblemático, porque essa casa também discute esse tema nesse momento, e sem grandes paixões ideológicas, eu estou dando um exemplo de como a polícia pode fazer a diferença quando foca num determinado ponto. Agora, uma outra realidade da questão é que nós estamos, então, falando de um quadro endêmico de homicídios. Eu estou correndo, porque a gente já está com mais de 1 hora de extrapolado no tempo, mas aí depois, eventualmente, a gente pode discutir e debater melhor. Mas o cenário então, assim, tem um quadro de homicídios bastante endêmico, mas esse cenário não atinge todos de modo igual. Se nós temos uma taxa altíssima, nós temos 60 mil homicídios por ano, como eu disse, majoritariamente homens, jovens e negros, mas esses homens, jovens e negros também estão distribuídos territorialmente de forma diferente. Isso significa tentar identificar pontos onde o trabalho da polícia, e não só da polícia, mas do Estado como um todo, pode ter um efeito muito mais benéfico na hora que você vai pensar estratégias de prevenção. Por que eu falo isso? Porque quando a gente vai pensar indicadores de desempenho da polícia, quase sempre, e muitos dos colegas aqui que são policiais, se a gente perguntar o que é fazer polícia, muito provavelmente a resposta vai ser prender ladrão ou prender assassino. Mas vai ser mais difícil a gente entender quando é que a gente faz, por exemplo, de fazer patrulhamento e antecipar para que esses crimes não aconteçam. Na cultura das próprias instituições, vários colegas policiais sempre dizem que, no limite, a missão da polícia é prender ladrão ou prender assassino. Ok, isso é um ponto importante. Mas a gente tem uma quantidade... Eu tenho os números de São Paulo, mas provavelmente isso acontece em vários outros estados. A Polícia Militar de São Paulo faz 42 milhões de atendimentos por ano. Quantos são prisões de criminosos que cometeram os crimes posteriores? Muitas outras coisas são atendidas, e isso é fazer polícia. Isso é garantir ordem pública. Isso é fazer, de alguma forma, que a população se sinta segura, e mesmo assim é tão difícil fazer isso. Então, o que a gente tem aqui para discutir também, quando a gente vai falar de ciclo completo, é o que cada polícia faz, ou deixa de fazer, ou faz achando que não é uma atividade sua. Isso é importante para a gente pensar. Porque, muitas vezes, você fazer coisas que evitem crimes é tão ou mais importante do que sair prendendo um ladrão, ou, como diz uma antropóloga que vocês provavelmente conhecem, que é a Jaqueline Muniz, da Federal do Fluminense, fazer disque pizza de polícia, ficar rodando com a viatura 24 horas atrás do que já aconteceu, não aquilo do que não aconteceu. Então, isso é uma questão fundamental que a gente tem que trabalhar na hora que a gente pensa um projeto como esse. E aí, quando a gente vai focar na ideia, de criar um indicador específico sobre de que modo a população brasileira está sendo objeto dessa violência, a gente criou o Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência, que foi uma iniciativa do Ministério da Justiça, uma encomenda do Ministério da Justiça, na verdade, da área de juventude do então Pronace, que o Reinaldo está ali, o assessor hoje do deputado Reginaldo, ele, na verdade, foi o Reinaldo que fez a encomenda ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública para que a gente desenvolvesse o Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência. E que, mais recentemente, nós incluímos a dimensão desigualdade racial. O que diz o índice? O índice diz, basicamente, o seguinte: no Brasil, um jovem negro corre de 12 a 29 anos, corre 2,5 vezes mais chances de morrer do que um jovem branco. E nós estamos controlando várias outras dimensões, pobreza, frequência escola, eu vou mostrar. Isso é uma realidade que a gente tem que, de algum modo, parar e pensar.
Como é que a gente está atuando frente a essa questão? Né? No Nordeste, esse risco passa a ser, por exemplo, na Paraíba, de 13 vezes. Um jovem negro na Paraíba corre 13 vezes mais chances de morrer assassinado do que um jovem branco. Em Pernambuco, 11 vezes. Isso não tem a ver porque, por exemplo, se fosse assim, o estado com maior composição de negros, e negros como pardos e pretos na população, é a Bahia, lideraria esse índice. Não é isso. O índice ele é relativo, ele pondera a população. Já não é uma quantidade maior, é uma quantidade onde a gente está ponderando isso e indicando que existe aqui um problema sério. Há um risco maior, onde jovens, e a gente pode fazer grandes análises históricas, políticas e institucionais, jovens negros correm mais riscos que jovens brancos. E aí, uma questão importante. O Distrito Federal, digamos, é um lugar onde todo mundo sabe que é mais, em termos de taxas gerais de violência, são mais baixas, e eu estou falando do Distrito Federal, não necessariamente o seu entorno, onde temos problemas sérios, mas estou falando do Distrito Federal. O risco de um jovem negro morrer é de 6 vezes em relação a um jovem branco. Mas olha como é interessante uma simulação que nós fizéssemos. Se nós tivéssemos políticas públicas que ajudassem a reduzir esse cenário, e o que eu falo do IVJ? O IVJ é um indicador que vai tentar mensurar indicador de mortalidade por homicídio, por acidente de trânsito, frequência escola e situação de emprego, pobreza, desigualdade e esse risco relativo. Se nós zerássemos o risco e a probabilidade de negros e brancos fosse idêntica, o que acontece? Distrito Federal seria a unidade da federação aonde nós conseguiríamos ter a maior redução proporcional da vulnerabilidade juvenil à violência. Isso é com mais de 9 pontos, seguidos de Alagoas, por exemplo. O que eu estou chamando a atenção aqui? Polícia não vai resolver problema que é de natureza mais ampla de social, econômico. Muitas vezes é chamado, é só ver, por exemplo, as declarações do secretário Beltrame no Rio de Janeiro, para saber que os graves problemas que nós temos em relação às condições mais macroeconômicas e institucionais do país não são resolvidas com chamando a polícia. Mas, sem dúvida nenhuma, a polícia tem uma enorme responsabilidade em dizer o que é prevenção e enfrentamento dessa violência. Por quê? Um dado que choca, e em relação ao que o IVJ mostrou, é que os jovens negros, a taxa de homicídios dele é 145% superior à dos jovens brancos. E nós poderíamos entrar aqui numa enorme discussão regional, mas isso remete a uma outra questão que eu quero chamar, já puxando para a discussão do ciclo completo. Eu fiz esse panorama, os dados estão à disposição no site do fórum, de alguma forma eles já são conhecidos a partir do anuário, que tem uma repercussão. Mas uma discussão que tem a ver com o ciclo completo, a gente caminha para o debate sobre desarticulação, seletividade e precariedade no acesso à justiça. O que eu quero dizer com isso? Hoje, segundo a Estratégia Nacional de Segurança Pública, nós temos uma taxa média de esclarecimento de homicídios, e eu estou falando de homicídios, de 8%. Alguns estudos mostram que no Distrito Federal seria 69%, outros 22% em São Paulo, inclusive da própria Ludmila que está ali. Então, assim, esse número vai oscilando, mas a taxa média é que os homicídios no país, lembrem, daqueles 60 mil por ano, só 8% são esclarecidos. Daqui a pouco eu vou dizer isso, vocês já imaginam, pela própria experiência do cotidiano de vocês, que o que é esclarecido é aquilo que foi pego em flagrante. Ou quase sempre conflitos familiares, porque é mais fácil saber que o marido matou a mulher ou vice-versa. Tudo que exige investigação e tudo que exige investimento mais sofisticado em colheita de provas complica a nossa vida. Então, o que isso mostra? Nós temos um enorme problema de investigação. Nós fizemos agora uma pesquisa recente sobre investigação no Distrito Federal, em São Paulo e em Minas Gerais, e a discussão, um exemplo claro,
a doutrina de investigação criminal no país é vista como sinônimo de inquérito policial, Código de Processo Penal, e não como uma prática, como uma ciência que pode ter como que você elucida um crime. Aqui nós temos uma série de ruídos. A Polícia Militar tem que preservar o local, até a chegada de uma unidade da Polícia Civil. Isso não quer dizer que a Polícia Civil chegou, porque a autoridade policial tem que se deslocar para lá, o delegado de polícia tem que chegar para lá. Aí tem que requisitar a perícia. Quem que pode requisitar a perícia? É o policial militar que está lá, que pode chamar pelo Copom e já acionar, ou tem que ser o delegado que vai chamar? Enfim, nesses ruídos que vocês conhecem bem no dia a dia, nós temos essa grande evidência. E uma evidência que é muito pior ainda, e que é mais dura, é que, por exemplo, a gente trabalhar com a ideia de ciclo completo, nós estaríamos respondendo apenas aquele pedaço onde está sombreado. Porque o nosso Código de Processo Penal é tudo aquilo além. Então, a gente tem uma tarefa muito mais ampla do que simplesmente a gente, de algum modo, as polícias em especial, são as faces mais visíveis de um sistema que é extremamente ineficiente. Sem dúvida, nós estaremos dando uma enorme contribuição pensando no ciclo completo, mas também temos que deixar claro que os mecanismos de coordenação são fundamentais. Por quê? Lembra daqui, só fazemos 8% de esclarecimentos. Mas, nos anos 90, o tempo médio para processamento entre uma ocorrência e a execução da pena de um homicídio em São Paulo era de 1.431 dias. Isso dá mais ou menos 5 anos. Uma pesquisa feita no ano passado pela professora Ludmila Ribeiro, a pedido da Secretaria de Reforma do Judiciário, mostra o quê? Que em 5 capitais pesquisadas, nós temos um tempo médio, 8% de casos apenas, um tempo médio de processamento até o julgamento pelo tribunal do júri. Depois tem até a execução da pena vai um tempão ainda. 7 anos e 3 meses para que isso aconteça. No caso de Belo Horizonte, aproveitando aqui a presença dos vários policiais de Minas, esse número chega a 9 anos e meio. Temos clareza, portanto, que a gente está só esclarecendo 8%. Desses 8%, pelos dados da pesquisa que a Ludmila produziu, nós vamos ter 7 anos e 3 meses para poder julgar. Em alguns lugares, quase 10 anos. Isso é ou não é sinônimo de impunidade? Então, como é que a gente quer pensar a modernização da segurança pública com essas evidências? Com essa força dessas evidências. E aí você tem todo um outro trabalho. Quem acaba sendo preso? Os próprios negros, 18,4% mais presos do que os brancos. Assassinados, como eu disse, 30%. E presos aonde? Presos a partir de uma população de 574 mil encarcerados em 2013, com um déficit de 220 mil vagas. Como nós vimos, situações agora virou comum. Tivemos o caso na Bahia essa semana, mas no Maranhão e em vários outros, de decapitações, de execuções, de fugas espetaculares. Antigamente tinha a história do escadinho, um helicóptero que vinha e resgatava numa cena quase cinematográfica. Hoje nós chegamos num grau de deterioração do sistema prisional que derruba o muro mesmo e vai lá e resgata preso. Ou seja, a gente deixou até de ser algo extraordinário, passa a ser cotidiano. Nós temos uma quantidade de presos provisórios da ordem de 40% da nossa população prisional aguardando toda a tramitação, o trânsito em julgado. Esse número, e aí é interessante perceber, mesmo no Chile, em uma média comparada com outros países, é muito semelhante ao que os nossos sistemas de justiça fazem na América do Sul. Sempre por volta de 35% a 40% de presos em situação provisória, batendo com o número de presos que a gente tem de superpopulação carcerária. O que fazer com eles? Como é que você lida com essa situação? A maior parte desses presos, ali estão, 49%, por crimes patrimoniais.
25% por 26% por crimes ligados à droga. E todos nós sabemos quem vai preso por droga no país. Dificilmente é o grande traficante. A dificuldade de manter um grande traficante na prisão hoje por uma série de questões. E só 12% por causa de homicídios, que é considerado o crime mais grave, ou homicídios e latrocínios. E não é diferente no sistema de medidas socioeducativas. Somando latrocínios e homicídios, só 11% dos internos são internados por essa razão. E um dado que não sei se todos puderam presenciar, um indicador que foi publicado da Fundação Casa de São Paulo, mas que vários colegas dizem que se reproduz em vários estados, é que, com a discussão sobre 3 anos de internação, em São Paulo, o tempo médio de internação de um homicida é de 8 meses. Dentro da lei, não é uma liberalidade da Fundação Casa. Novamente, existe uma política criminal por parte do nosso sistema de justiça que exige prender, 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 na impossibilidade de vaga. Quem está lá acaba sendo, já tá bonzinho, pode ser solto, em 8 meses. A gente tem que pensar que muitas das modificações que essa casa pode fazer são modificações de legislação, e aí isso é fundamental, constitucional, por certo, mas muita coisa pode ser feita no que diz respeito à mudança infraconstitucional, de forma como a gente regula as instituições, como a gente executa o que está escrito. Em média, 8 meses, e a gente está tentando fazer para subir, no mínimo, para 10 anos. Então, como é que a gente avança nesse debate? Isso são dados dos próprios governos. Então, isso é uma questão fundamental sobre a eficiência e o desempenho da segurança pública. Uma outra realidade, a própria mensagem do presidente da Câmara citou esses dados, nós temos um padrão hoje das polícias, onde os policiais da ponta estão morrendo e estão matando. Não há uma questão de dizer é contra a polícia ou é a favor da polícia. Os dados que nós compilamos são fundamentais para indicar que, na ponta, está tendo uma guerra cotidiana onde todos estão perdendo. E aí envolve, por exemplo, todo um debate sobre segurança do trabalho para o próprio policial, que envolve, por exemplo, como a relação das Forças Armadas. Nós levamos de 6, 7, 8, 9 meses para conseguir uma autorização para comprar colete balístico. E aí o cara tem que conviver com, tem que usar o colete de quem estava no plantão anterior, que está suado. Ele não usa. Ele não usa, porque simplesmente, e convenhamos, é mesmo, é nojento. Nós precisamos fazer uma série de questões para que a gente articule e coordene esforços. Tempos de processamento. Então, no caso do adolescente que comete uma infração ou um crime, nós liberamos muito antes do tempo. No caso da proteção do policial, uma autorização, que é um papel, leva 8, 9, 10 meses para ser autorizada. E eu poderia citar vários casos aqui. Como é que a gente melhora a eficiência desse sistema para que ele funcione de forma a garantir paz e tranquilidade para a população? E não só os homicídios, mas as mulheres brasileiras em especial, mas desde de alguns anos para cá, os homens também, nós vivemos uma sociedade que é perversa, extremamente violenta, onde nós temos 50 mil estupros registrados por ano. E usando as projeções de que só uma parcela notifica, nós temos quase 140 mil estupros registrados por ano no Brasil. Isso é uma tragédia de proporções quase que inimagináveis. Não sei se vocês viram recentemente na notícia que uma menina de 12 anos foi agredida sexualmente por jovens. E, mas, como é que chega nesse processo? Como é que as pessoas... Porque há uma banalização da ideia da violência e da agressão sexual. Porque eram adolescentes. Não, isso está na realidade. Pelos dados, não diz respeito a um segmento específico. Diz respeito a uma prática extremamente machista, extremamente que subjuga um ser humano, que a gente é quase que inenarrável em termos da sua perversidade. E a gente, de algum modo, precisa estar muito pensando além disso.
Nós temos um número de quase 2.000 latrocínios por ano no Brasil, em crescimento. Nós temos... eu só falo tragédia, né? Desculpa, gente. Infelizmente, é um pouco isso. Nós temos quase 230 mil roubos de veículos, para se ter uma ideia. E, ao contrário do que a gente pode imaginar, proporcionalmente, com certeza, vai ser Rio, São Paulo, Minas, por causa das frotas. Mas estados do Norte e Nordeste, proporcionalmente, têm taxas muito altas, com um forte peso agora das motos, das motocicletas. Nós temos também um envolvimento do tráfico de drogas, e como todo mundo muito bem sabe aqui, e de algum modo sendo bastante honesto, se entrando numa lógica que muitas vezes a monopolização do tráfico de drogas significa quase que uma paz anticivilizatória, onde o crime monopoliza o negócio, baixa as taxas de homicídio. Porque tem medo da polícia que vai lá e vai atrapalhar o negócio? Podemos pensar disso. Mas nós temos uma realidade onde o tráfico acaba seduzindo parcelas significativas da população jovem e, mais do que isso, nos substitui o Estado na ideia de garantir o monopólio da violência. Não é só o tráfico, o comércio da droga. É que, de alguma forma, a gente está deixando que acontecer como aconteceu em vários países da região. Os nossos colegas da Colômbia, em algumas regiões, é exatamente isso que a Farc fez. Ela assumiu o papel do Estado. Só que lá não são, lá é no interior. Aqui são em várias periferias ou em ocupações, aglomerados, favelas, comunidades, ou o nome que em cada região tiver, porque a gente abre mão disso. Diante disso tudo, e o Gonzaga já destacou isso, da questão do retrabalho e do custo, nós temos um Brasil gastando, em termos de custo social da violência, 260 bilhões de reais por ano com segurança, com violência. E desse dinheiro, só 66 bilhões são gastos públicos, que também não é pouco. Dá 1,4% do nosso PIB. 1,26%, desculpem. E mais do que os Estados Unidos gastam. Mas também é verdade que, até por causa desse retrabalho, o Brasil e as instituições de segurança pública hoje, os quase 700 mil policiais existentes, guardas, quase 700 mil policiais e profissionais da segurança, não têm nenhuma capacidade de investimento. Praticamente, a gente está gastando para pagar pessoal, para repor minimamente alguns equipamentos, mas gastando 66 bilhões de reais para manter um sistema que cada vez mais se mostra ineficiente. Nós gastamos 3 vezes mais com os custos perversos da violência do que com a prevenção e com o enfrentamento do crime. Nós precisamos ter retrabalho, a questão do ciclo, enfim, todo um grande debate. E aí, uma homenagem à maior parte dessa audiência, que é de policiais, é que muita coisa está sendo feita. Não é que está todo mundo parado e as polícias são lenientes e ficam quietas. Muito pelo contrário. Muita coisa está sendo feita. Talvez estejamos fazendo a partir de um enquadramento que se mostra equivocado. Até mesmo nessa casa, muitas vezes as receitas que vão ser colocadas como vamos receitar para mudar, vamos fazer dessa forma. A gente está reproduzindo modelos de 70, 80 anos atrás. Nós precisamos ter capacidade de inovação e, dentro do sistema de justiça criminal hoje, as polícias são aquelas que mais têm inovação. Isso sem dúvida nenhuma. As nossas propostas quase sempre caminham em fazer mais do mesmo. E aí a ideia do ciclo completo ela é original porque ela nos tira um pouco da caixa. Ela diz, é possível fazer diferente. Como é que a gente avança nessa discussão? Ela avança, por exemplo, e o que tem dado certo no país são ações estruturadas num tripé básico, que tem a ver com o uso intensivo de informações, com a aproximação da população e ações de articulação e integração operacional entre as duas polícias. Fazer algo muito básico, que no dia a dia se mostra mais do que óbvio, mas que quando a gente coloca em prática a nossa legislação,
nós chegamos a várias questões práticas. Qual o efeito disso? Nós temos um enorme déficit de confiança da população nas polícias. A polícia mais bem avaliada, segundo a Pesquisa Nacional de Vitimização, que é a Polícia Militar de Minas, conta, no máximo, com 26% da confiança da população. Isso quer dizer que 74%, 73,9% da população desconfia da ação da Polícia Militar. A média brasileira é de 18% para as PMs e de 16,6% para a Polícia Civil. No jogo das disputas corporativas, sempre uma gosta de jogar para a culpa para a outra, mas, na média, elas estão muito próximas, em termos de confiança. Isso também tem a ver com o fato que 81% da população acha que é muito fácil burlar as leis no país. Está nos últimos slides, Major. E aí, o que é a discussão que a gente pensa? Nós temos que, pelos dados do Índice de Confiança na Justiça, os policiais brasileiros são mais confiáveis do que as polícias brasileiras. Para a população ouvida, só 30% das polícias são confiáveis, das corporações. Mas mais de 50% dos policiais são confiáveis. Isso é uma mensagem forte para as instituições. E também para essa casa. Um levantamento que o Instituto Sou da Paz fez para publicar no anuário mostrou que, na legislatura passada, só de 4% dos deputados que são policiais ou ex-policiais, nós tivemos 35 projetos aprovados na área. Pouquíssimos projetos estruturantes, quase todos ligados ao que a gente pode dizer de uma agenda corporativa. Um dos poucos projetos, como é que esse que está sendo discutido aqui hoje, que de caráter estruturante, foi o que criou o Sinesp, o Sistema Nacional de Segurança Pública. Fora isso, esta casa aprovou várias outras coisas fundamentais, importantes, de valorização profissional, mas que não estão associadas à mudança do modelo, que, como a gente acabou de ver, é extremamente falido e anacrônico. E os próprios policiais, com mais de 21 policiais ouvidos, vocês conhecem essa pesquisa, vocês de alguma forma feita pelo Fórum em parceria com o Ministério da Justiça, 21 mil policiais ouvidos, 74, quase 75% dos policiais não sabem dizer o que é ciclo completo mitigado, o que é mitigado por território, por tipo, mas todos são unânimes em dizer que só vai funcionar se a gente integrar, que é a premissa do ciclo. Os comandos, os políticos, os especialistas ficam discutindo a questão, e é importante que a questão específica, mas os policiais na ponta estão dizendo o seguinte: ok, não sei exatamente o que fazer, mas se eu não integrar a ação das polícias, eu sei que eu vou bater cabeça. E é um pouco o que acontece no México. Eu fiz de propósito de trazer essa reflexão, fugindo do Chile, fugindo do Portugal, porque lá no México a gente vê que nós temos quase 4 mil polícias, e olha a gravidade que o México enfrenta hoje em relação à segurança pública. Para terminar, esse é o último slide. Nós temos uma situação, nosso sistema de segurança é ineficiente, induz antagonismos, do que cooperação. Tudo isso todo mundo já sabe. É caro, mas não tem capacidade de investimento e inovação. Baixíssimas taxas de investigação e esclarecimento de delitos. Condições precárias, condições de encarceramento. Protagonismo da Polícia Militar na definição da clientela do sistema de justiça. Quem vai preso é quem preso em flagrante pela PM. Então, quem está definindo a clientela é a Polícia Militar. O juiz acha que está lá julgando porque vai dizer se são os casos? Não, é aquilo que a PM conseguiu pegar, porque com 8% só de esclarecimento, isso é uma questão. E aí, toda uma série de questões, que ao mesmo tempo, muita energia sendo gasta e trabalhando numa ideia de punição seletiva. Só alguns estão sendo punidos, só alguns estão sendo penalizados e, ao mesmo tempo, as instituições, e essa casa tem várias representantes nesse sentido, precisam dar uma resposta para a população, quase sempre querendo dar uma seleção de aumento de pena, não necessariamente pensando a questão da gestão, um grande trabalho de gestão. Então, agradecendo a participação, e acho que para contextualização,
A grande evidência da falência do nosso sistema, e o debate daqui de hoje é fundamental, é que o ciclo incompleto de policiamento é, sem dúvida nenhuma, essa grande evidência. Nós batemos muita cabeça, trabalhamos demais, fazendo muitas vezes as mesmas coisas, que poderiam ser muito melhor trabalhadas se de forma articulada e coordenada. Porém, essa é uma mensagem importante. O ciclo completo, só ele, eu deixo aqui uma pergunta, vai resolver o problema? Se ele não vier junto com o que o Chile e Portugal acabaram de mostrar que é fundamental, que é a coordenação, que é o controle, que é a supervisão, que é a articulação, nós vamos, talvez, desarranjar um sistema que... Como é que a gente vai fazer? Então, eu sou, pessoalmente, porque como o fórum é difícil de chegar a consensos, mas eu, Renato, sou favorável ao ciclo de policiamento, se o projeto caminhar na linha de aumentar a articulação e a coordenação dos esforços. Porque o nosso risco é acontecer o que está acontecendo no México. Infelizmente. Então, e isso pode ser rapidamente equacionado, porque, pelo que eu vejo aqui, tem disposição de vários segmentos e de várias categorias para que isso aconteça. Então, sem dúvida nenhuma, o projeto de ciclo completo é um enorme pulo do gato para resolver o problema. Mas a gente não pode fazer a nossa tendência brasileira de se acomodar. Pronto, resolvemos o nosso problema. Nós temos vários dilemas pela frente e que, de alguma forma, a gente tem que criar aí um plano de contingência e ter pensamento estratégico. Do contrário, a gente pode ter uma péssima surpresa, porque aí a gente vai desarranjar instituições que são mais do que seculares. Muito obrigado.